rígida, de restrita neutralidade axiológica, em ordem a preservar, em favor dos cidadãos, a integridade do seu direito fundamental de liberdade religiosa. E aqui, senhor presidente, faço algumas outras considerações em torno desse tema. O Estado não tem, nem pode ter interesses confessionais. Ao Estado é indiferente o conteúdo das ideias religiosas que eventualmente venham a circular e a ser pregadas por qualquer grupo confessional, mesmo porque não é lícito ao poder público interditá-las ou censurá-las sem incorrer, caso assim venha a agir, em inaceitável interferência em domínio naturalmente estranho às atividades estatais. É por essa razão, senhor presidente, que cabe destacar a relevantíssima circunstância de que, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, torna-se imperioso reconhecer que temas de caráter teológico ou concepções de índole filosófica que busquem atribuir densidade teórica a ideias propagadas pelos seguidores de qualquer fé religiosa estão necessariamente fora do alcance do poder do Estado, sob pena de gravíssima frustração e aniquilação da liberdade constitucional de crença e de disseminação, sempre legítima, das mensagens inerentes às doutrinas confessionais em geral. A separação constitucional entre Estado e Igreja, desse modo, além de impedir que o poder público tenha qualquer preferência, e não pode ter, ou guarde hostilidade em relação a qualquer denominação religiosa, e não pode manifestar-se hostil em relação a qualquer religião, o objetivo é resguardar, na verdade, duas posições que se revestem de absoluta importância: a de assegurar, de um lado, aos cidadãos a liberdade religiosa e a prática de seu exercício, e, de outro, a de obstar que grupos fundamentalistas se apropriem do aparelho de Estado para, com apoio em convicções ou em razões de ordem confessional, impor aos demais cidadãos a observância de princípios teológicos, de teologia moral e de diretrizes religiosas. Daí porque esta Suprema Corte não pode resolver qualquer controvérsia, como a que ora se examina, sob uma perspectiva de índole religiosa, tal como acertadamente assinalou o eminente relator da causa, e aqui disseram os eminentes juízes deste processo. O único critério a ser utilizado, portanto, na solução da controvérsia é aquele critério que se fundamenta no texto da Constituição e das leis da República e que revela a preocupação motivada por razões de ordem eminentemente pública e social, com a necessidade de desenvolvimento das pesquisas científicas em nosso país e o consequente domínio de técnicas que permitam o manejo e a utilização de terapias celulares com células tronco embrionárias destinadas ao tratamento de doenças ou de alterações degenerativas. Tenho para mim, considerados os aspectos que venho de referir, que se mostra relevante rememorar, neste ponto, alguns fragmentos que compõem documento elaborado por grupo de trabalho designado pela Academia Brasileira de Ciências, constituído pelos professores, doutores Mariana Zatz, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Zago, da Faculdade de Medicina da USP, e Antônio Carlos Campos de Carvalho, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Salientou-se, então, nesse documento: o Procurador-Geral da República interpôs perante o Supremo Tribunal Federal a ADIM 3.510, impugnando o artigo 5º e respectivos parágrafos da Lei 11.105, de 24 de março de 2005. Sua tese central é a de que a vida humana acontece na fecundação e a partir da fecundação, sustentando que o referido preceito legal desrespeita a inviolabilidade do direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Para apoiar essa conclusão, o senhor Procurador-Geral toma por base argumentos da biologia, da embriologia e da medicina, fundamentando-se
salienta este grupo de trabalho constituído pela Academia Brasileira de Ciências, fundamentando-se em opiniões que sustentam que existe evidência científica de que, primeiro, a vida individual inicia-se com a fecundação. Segundo, a pesquisa com células-tronco adultas é mais promissora do que a pesquisa com células-tronco embrionárias. E terceiro, da existência na Alemanha de uma lei de proteção do embrião que proíbe a derivação de linhagens de células-tronco embrionárias, embora permita a pesquisa com células da mesma natureza que sejam importadas. O grupo de trabalho, designado pela Academia Brasileira de Ciências, decidiu, pois, segundo os autores deste texto, restringir a sua atenção a esses 3 tópicos, abstendo-se de analisar em profundidade a grande potencialidade dessas células, das células-tronco embrionárias, para a pesquisa médica, para a pesquisa biológica e para a terapêutica de doenças humanas. Início da vida individual. Não se trata propriamente do momento do início da vida individual, disseram esses ilustres cientistas, mas sim em que momento do ciclo vital a sociedade decide dar ao ente biológico o status de indivíduo, indivíduo pleno ou indivíduo potencial, que passa então a merecer do Estado a proteção de sua integridade. Essa não é uma questão científica e biológica, mas sim filosófica e moral, definida arbitrariamente pela legislação de cada país, em consonância com os costumes e com a cultura da população. É de esperar, pois, que seja variável segundo o local e segundo o tempo. Por analogia, o mesmo ocorre com a morte. A definição do momento da morte individual varia segundo a evolução da medicina, o conceito de morte cerebral, de morte encefálica, por exemplo, que permite retirar órgãos de um indivíduo cujo coração e pulmão estejam funcionando. É bastante recente na história da humanidade. Mas é certo que o início do desenvolvimento embrionário ocorre, sim, com a fecundação. Neste ponto, forma-se um novo genoma, pela fusão de metade do patrimônio genético paterno e metade do patrimônio genético materno. No entanto, essa célula-ovo e mesmo o blastocisto que daí deriva, está muito longe de ser algo semelhante a um ser humano. Contrariamente ao argumento do Dr. Demerval Brandão, constante da DIN 3510, o processo vai se desenvolvendo suavemente, sem saltos, sem nenhuma mudança qualitativa. Há enormes diferenças qualitativas entre esse conjunto de células e o organismo adulto. Em particular, esse conjunto de células está muito longe de ter qualquer primórdio de atividade neural que caracteriza os animais evoluídos. E está muito distante ainda do momento em que terá qualquer início de atividade cerebral superior que caracteriza os animais mais evoluídos. Trata-se o blastocisto de um conjunto de células que, do ponto de vista biológico, não se distingue de uma cultura de células ou de uma colônia de células de animais ou de plantas. Sua característica mais importante é a de poder, em condições apropriadas, dar origem a todos os diferentes tecidos que compõem o organismo adulto. Mais especificamente, se houver condições adequadas de implantação em útero, elas podem dar origem a um feto e, eventualmente, a partir daí, a um indivíduo adulto. Por isso, a potencialidade, e essa passagem é muito expressiva das conclusões desse grupo de trabalho. Por isso, a potencialidade de um embrião dar origem a um indivíduo está limitada irremediavelmente por uma conditio sine qua non, a implantação in utero. A implantação, portanto, no útero. Pode-se afirmar, pois, que o ovo fecundado ou embrião, em fase inicial de desenvolvimento, somente poderá ser considerado um ser humano em potencial se tiver a possibilidade de ser implantado em útero.
Um ovo ou embrião que não tem a possibilidade de ser implantado em útero não é um ser humano potencial. Há necessidade de pesquisas com células tronco embrionárias? Não basta utilizar células tronco adultas? Essa é a indagação feita por referido grupo de trabalho. Dentre os argumentos apresentados pelo eminente Procurador-Geral da República, Sua Excelência usa declarações do professor García Olmo, que induzem a uma falsa ideia de que as terapias com células tronco adultas já teriam alcançado a comprovação científica de sua eficácia. É necessário enfatizar que a única forma de tratamento com células tronco adultas de eficiência comprovada e amplamente utilizada em medicina é o transplante de células tronco hematopoéticas, popularmente conhecidas como transplante de medula óssea. Todas as demais terapias com células tronco adultas são ainda experimentais, o que significa dizer que se encontram em fase de pesquisa para testar a sua segurança, para testar a sua execuibilidade, para comprovar a sua eficácia. As evidências científicas atualmente disponíveis não permitem afirmar que o transplante de células tronco adultas de medula óssea trará benefícios para pacientes portadores de outras patologias, de outras doenças, além daquelas que hoje são tratadas regularmente com transplante de medula óssea. Do mesmo modo, é necessária extrema cautela na interpretação dos resultados obtidos pelo grupo da professora Catherine Verfeille, que teria identificado uma diminuta população de células tronco da medula óssea adulta com propriedades semelhantes às das células tronco embrionárias. A destacar inicialmente o contraditório de que, para validar essa descoberta, seria necessário estudar as células tronco embrionárias humanas, objeto da contestação precisamente feita nesta ADIM. Obviamente, os cientistas brasileiros, como cientistas de vários outros países, continuam pesquisas buscando isolar um tipo de célula tronco pluripotencial, semelhante à célula tronco embrionária em adultos. A posição das sociedades científicas e dos órgãos de financiamento à pesquisa é de apoiar essas investigações, mas no momento não há evidências de que esse tipo celular exista em quantidade e com características que permitam substituir as células tronco embrionárias. Em vista do volume de trabalho já investido nesta área, parece-nos que as perspectivas não são otimistas. As células tronco embrionárias têm uma pluripotencialidade que é inconteste e que é aceita por todos os cientistas que trabalham na área. Em contraste, há intenso debate na comunidade científica sobre o grau de plasticidade, ou seja, sobre a capacidade de a célula tronco embrionária, sobre a capacidade de a célula tronco diferenciar-se em outros tecidos de células tronco adultas, de qualquer origem, medula óssea, cordão umbilical, tecido adiposo, entre outras. Alguns poucos grupos de pesquisa relataram a existência de células tronco adultas pluripotentes, enquanto outros grupos hoje majoritários contestam a existência dessas células. E é nesse cenário contraditório que a questão da pesquisa com células tronco embrionárias precisa ser considerada. E devemos novamente destacar que, mesmo para comprovar a suposta pluripotencialidade das células tronco adultas, será indispensável pesquisar com as células tronco embrionárias. Em síntese, estes os elementos trazidos pelo referido grupo de trabalho. Em torno da matéria em exame, senhor presidente, há um dado que se reveste, a meu juízo, de suma importância e que reconhece, na linha exatamente das ponderações feitas por esses ilustres cientistas, que as células tronco embrionárias possuem genes estáveis, ordinariamente insuscetíveis de sofrer alterações bioquímicas no curso do processo terapêutico e que, por efeito de seu potencial ilimitado, permitem
inúmeras aplicações terapêuticas, normalmente para o tratamento de acidentes vasculares cerebrais, de diabetes, de doença de Alzheimer, do mal de Parkinson, reparo de tecidos lesados, traumas na medula espinhal, dentre outras gravíssimas patologias. Note-se, portanto, senhor presidente, que este Supremo Tribunal Federal, e digo eu, para não repetir o gravíssimo erro histórico em que incidiu em 1633 o Tribunal do Santo Ofício, que constrangeu Galileu Galilei, sob pena de condenação à morte na fogueira, a repudiar as suas afirmações cientificamente corretas, a propósito do sistema heliocêntrico, mas consideradas incompatíveis com a Bíblia pelas autoridades e teólogos da Igreja de Roma, deve sustentar o seu julgamento em razões eminentemente não religiosas, considerada a realidade de que o Estado brasileiro, fundado no pluralismo de ideias, aqui tão ressaltado pelo eminente ministro relator, e apoiado em bases democráticas, qualifica-se como uma república essencialmente laica e não confessional. A controvérsia constitucional em exame também não guarda qualquer vinculação com o problema do aborto, pois, como bem destacou a ilustre professora Mariana Tsatz, pesquisar células embrionárias obtidas de embriões congelados não é aborto. É muito importante que isso fique bem claro. No aborto temos uma vida no útero, que só será interrompida por intervenção humana. Enquanto que no embrião congelado não há vida se não houver intervenção humana. É preciso haver intervenção humana para a formação do embrião, porque aquele casal não conseguiu ter um embrião por fertilização natural e também para inserir no útero. E esses embriões nunca serão inseridos no útero. É muito importante que se entenda tal diferença. E ainda que assim alguns não entendam, penso, senhor presidente, que este julgamento impõe, a meu juízo, dentre outros temas, uma grave reflexão sobre a bioética do começo da vida, em face até mesmo da própria secularização dos valores envolvidos nesse processo. É interessante observar neste ponto, senhor presidente, e aqui já a isso se referiu hoje o eminente ministro Marco Aurélio, que são diversas as abordagens em torno da formulação de um conceito substantivo sobre a definição bioética do momento exato em que o ser humano se inaugura como tal, do momento em que o ser humano se inaugura como ente. Torna-se correto assinalar que vários podem ser os inícios da vida humana, senhor presidente. Vários podem ser os inícios da vida humana. Tal seja a opção que se faça por qualquer das formulações teóricas ou teses que buscam estabelecer conceitos bioéticos sobre o início da vida individual. A esse respeito, e consideradas as diversas propostas sobre o tema em exame, há diferentes teses científicas que discutem, cada qual com argumentos próprios, o início da vida. Destacando-se, dentre essas várias abordagens, os debates que analisaram essas teses e essas distintas concepções. Eu tenho um quadro aqui, eu não vou ler, mas ele consta do meu voto para efeito de documentação. Mas existe a tese genética, a tese embriológica, a tese neurológica, a tese ecológica, a tese gradualista, cada qual definindo um marco inicial e indicando os fundamentos, os respectivos fundamentos biológicos. E nós temos aqui a tese genética, segundo a qual o marco inicial se dá na fertilização, no encontro do óvulo com o espermatozoide. E com a fecundação, segundo essa tese, há a formação de estrutura celular com código genético único.
Há a tese embriológica, a tese, aliás, adotada claramente pela legislação britânica, como a ela se referiu em seu douto voto a eminente ministra Helen Grace, quando na presidência do Supremo Tribunal Federal e na assentada anterior desse julgamento. O marco inicial, segundo a tese embriológica, ocorre no 14º dia, quando se completa a nidação, vale dizer, o aninhamento, nidos, de ninho, em latim, a nidação, a fixação do embrião na parede do útero e a formação da linha primitiva, que é a estrutura que dará origem